Hoje, Roberto Rilubíscaro aqui, final de outubro de 2024, e eu estou curtindo os meus 7 dias grátis de período de testes do streaming MGM Plus. E aí eu decidi assistir a um Cozy Mystery, a um daqueles filmes de mistério fofinho que se chama Senhora Willoughby e a Livraria Assombrada. Só que a moça, que ela já não é nada jovem, ela é uma quarentona já, mas ela é solteira no filme, então não é Senhora Willoughby, ela é Senhorita Willoughby, Miss Willoughby deve ser o título em inglês, eu acho que é. Eu acabei vendo em inglês, mas não prestei atenção no título. Se passa na Inglaterra, parece que é assim, é um cozy mystery ambientado em casas, daquelas casas que tem 1 quilômetro só de corredores, né? Todo mundo mora na sua própria Downton Abbey. Inclusive a tal da livraria, os donos da livraria moram numa daquelas casas daquele tipo assim. Eles deveriam ter a livraria só por brincadeira, então, né? Só que eles estavam com perigo de perder a propriedade. Eu falei, seria melhor em ter investido numa outra coisa para essa propriedade aí poder não ficar em perigo. Mas, enfim, esse filme é bem absurdinho, tá? Uma das coisas que não sei se vocês prestarão atenção, né? Eu assisto bastante série policial britânica. Tem uma hora em que tem uma cena de crime e aquele tape, aquela fita lá que faz a proteção de crime, eles colocam amarela, cor daquelas que você vê em CSI, em série americana. Na Grã-Bretanha, a fita que é policial é azul e branca. Só você assistir Shetland ou qualquer série britânica, você vai ver que é diferente. Mas isso é só uma das coisas estranhas e complicadas desse roteiro, que é fraquinho, fraquinho, fraquinho. Só que antes de continuar falando sobre esse filme, que é até simpático para um domingo à tarde, né? Assim, ou se você gosta só de escutar inglês do posh English, né? Aquele inglês o inglês britânico que as pessoas chamam, mas que na verdade é super específico, é a tal da received pronunciation. Tem o tiozão lá do Frasier, ele é americano, né? Mas a maior parte do inglês ali é aquele sotaque britânico. Se você quer ver cenários bonitos dessas casonas, só que assim, não vai muito mais que isso, porque o filme quase não tem tensão e um monte de vezes eu perguntava, mas por que tá falando isso, né? Só que antes de falar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu não desgostei não, viu gente? É um mistério fofinho e tal. Claro, tem umas coisas assim, que tem uma hora que encontra um corpo lá e depois eu não entendi por que se teve algum desfecho aquilo ou não. Eu falei, mas assim, se eu fosse fazer pergunta, ficariam tantas sem respostas. Mas é assim, começa nos anos 90 com uma menininha que perdeu os seus pais. Essa menininha dos anos 90 vai se tornar a Miss Willoughby, aparentemente da contemporaneidade. Nossa, é muito mais velha a atriz do que daria esse tempo, assim, né? A mulher tem quase 50 anos, tem 40 e tantos anos. Mas enfim, essa menininha aí perdeu os pais. Ela mora numa daquelas casas que, sei lá, Downton Abbey parece que é um bangalô de tão grande que é, assim, a propriedade. E os pais eram, a gente nunca sabe nada, gente, direito, do que os pais morreram. A gente só sabe que os pais morreram e aí eles colocam como guardião, né, dessa menininha um americano que não era parente, não era nada, era só amigo do tiozinho lá do exército. Aí, claro, esse americano vai ensinar artes marciais, só que se você reparar bem, o único momento em que ela usa a força é um soco que ela dá em alguém, e aí quando ela dá o soco, ela ainda faz, sabe assim, aquela coisa de quem nunca deu um soco na vida. Eu falei, por que preparou tudo isso, que ela é tão maravilhosa em artes marciais, sendo que depois o resultado é essa bobagem aí, né? Quando passa o tempo e ela vira adulta,
uma moça independente e tal, aí muda o ator e a gente vê que esse Robert que cuidou dela é o tiozão do Frasier, o vovozinho já, né? Ele quase é, do Frasier. Beleza, e essa moça, ela se tornou uma professora universitária na universidade local e ela é assim, rica, bonita, autossuficiente, lutadora, culta. Falei, nossa, ela só tem predicados. Ela é assim, né? Tão rica que ela não precisa nem abrir a porta do carro, porque ela mora numa daquelas casas tipo Downton Abbey. Então ela é o empregado lá, o serviçal, que abre a porta do carro para ela. Aliás, tem uma hora que ela precisa do carro com urgência, ao invés de ela pegar, então ela tira o telefone e fala, eu preciso do carro. Isso porque ela precisa com urgência. Bom, é nesse mundo irreal, né? Porque esse Robert, eu tenho que acreditar que aquele tiozão lá do Frasier, que aquele homem vigoroso, deixou toda a vida dele emocional. Eu até acredito naquele casona lá, ter topado ser guardiã da menina, tutor da menina, é uma boa grana, né? Mas a gente tem que acreditar que todo mundo os dois são assexuados, ela não tem namorado, ele também não tem alguém, eles vivem naquela mansão, e aí a todo momento durante o filme, eles conversam como se a gente já soubesse fazendo referência a um monte de coisas do passado dessa personagem, que era os casos que você resolveu, os livros que você escreveu, não sei o quê. Não parecia que era um primeiro filme, ou um filme independente. Parecia que isso já vinha de uma linhagem de alguns outros filmes. Mas, ok, essa povo aí, né, nessa casa, assim, nesse palácio que ela mora, é aquela história, gente. O tiozão do Frasier lá, o Kelsey, não sei das quantas, o Robert, a gente chama no filme, ele tá o tempo inteiro de paletó, eles estão o tempo inteiro, é por isso que eu falei, é o Downton Abbey, só que de detetive, só que na contemporaneidade. Aí uma amiga dela lá, um casal amigo, procura, porque a mulher tá vendo o fantasma do pai dela na livraria, por isso que chama Livraria Assombrada. E aí essa moça vai investigar, e aí vai ter alguns desdobramentos, assim. Mas olha, gente, é bonitinho tudo. Eu gosto desse tipo de coisa, né? As pessoas são bonitas, os lugares são bonitos. Então, mas assim, acho que um episódio do Scooby-Doo tinha mais tensão do que isso aí, né? Isso aí, ela vai andando e vai falando uma coisa aqui, vai falando um negócio ali, que eu ficava, mas por que? Da onde que sai essa informação? Para que tem isso? Ah, no seu outro livro. Eu falo, mas que outro livro se a gente nunca viu nem o primeiro? A gente não sabe os seus outros casos. Então, assim, eu não sabia onde estava. Todo momento aquele roteiro ficava me mostrando que ele não era bom. E a todo momento eu ficava saindo daquela história, né? Porque eu ficava perguntando, por que você falou isso? Por que essa informação está plantada aqui? Sendo que esse filme aparentemente é a matriz de provavelmente o começo de uma série de histórias. Por que, né? E aí assim, você não tem muita tensão, as coisas simplesmente vão acontecendo, né? Aparece o fantasminha, não sei o quê. Aí depois, quando ela descobre, é tão anticlimático. A pessoa que é culpada mais ou menos está cantada já a bola, por quê? Porque não tem muita gente, tem, sei lá, tem as duas pessoas, mais umas, que é a principal lá, e o tiozão do Fraser, mais o casal, mais umas duas véia, meio fofoqueira, meio tudo lá. Então você mais ou menos supõe o que é, e aí quando tem a explicação final, é aquele típica explicação de fulano isso, né? Tudo que você viu lá, uma hora que ela olha para o chão, tem um negócio, depois você tá vendo? Quando ela puxou o móvel, eu percebi tal coisa, né? Só que se você tivesse um detetive mesmo, bem competente,
a mulher tá vendo fantasma. Só que ela tá tomando barbitúrico, ela tá tomando remédio. Bom, a primeira coisa que tinha que ser feita é: esse remédio tá certo? A dosagem? É para isso que precisa? Manda, vamos levar para um médico e vamos ver, né? Né? Teria poupado o filme todo. Enfim, é um roteiro muito assim. É um cozy mystery cheio de defeitinho. É bem nas coxas mesmo, né? Ele só funciona porque as pessoas estão bonitas. E, e eu gosto, né, desse tipo de show, mas não tem muita graça. É mais mesmo pela ambientação britânica, pelo inglês, por ver aquelas paisagens. É bem específico o público, né? Se você está afim de uma coisa com mais tensão e tal, não tem. Se você quer uma coisa mais graciosa, porque tem alguns mistérios fofinhos do canal Hallmark, por exemplo, que tem aquelas musiquinhas brejeiras, né? Brejeira, bem coisa de velho. Tem aquelas musiquinhas brejeiras de fundo. Esse aí não. Esse aí é um filme de cozy mystery que se leva a sério, né? É como se os herdeiros descendentes de Downton Abbey e estivessem morando lá só duas pessoas naquela mega casa e uma delas fosse investigar, mas é assim, nunca você sente que tem nada muito em perigo, né? E aí, ao final, inclusive o último pedacinho, que é para dar um chance na história, assim, diz um monte de coisa que o filme quis estabelecer. Na verdade, né? Ao mostrar determinada coisa, diz tudo que os dois personagens lá, do Kelsey e da Natalie Cox lá, acreditavam e tentaram vender pra gente no filme todo. Então é assim, é um confeito bem barato, vamos dizer assim, né? Ele só é glacê, só que é um glacê de qualidade bem duvidosa. Continua sendo glacê, continua, mas não é, sei lá, feito com os melhores produtos, né? Embora ele se venda como elegante, por causa do paletó, dos paletós, das roupas, não sei o quê, né? Mas tem muito errinho, tem muita pouca atenção, assim, tá? E olha como o fã é desgramado, né? Como eu gosto de cozy mystery, me lembrou filme dos anos 70. Eu acho que se esse filme tivesse feito assim, fosse de época, vamos dizer assim, eu teria aceitado mais, né? Porque no filme dos anos 70 não aparecia muita coisa mesmo. Eles eram mais estáticos, né? Só que, como eu estava falando, fã é fã, eu não odiei, não. Só que, é claro, eu não posso entrar aqui no canal e falar para vocês assim que o filme é bom e que eu indico o filme se você gosta de uma boa história de detetive. Não, ele não é nada disso. Ele não é um bom filme, o roteiro não é bom, os atores estão lá assim bem burocráticos. Só é bonita a embalagem, né? Agora o que tem dentro não é bonito. O que tem dentro é bem defeituoso, o que tem dentro é insípido. Então, aí, agora, por isso que eu falei, eu gostar, eu tolerar, né? É porque eu gosto desse tipo de ambientação, tudo calmo ali, eu tava na vibe, vamos ver uma coisa britânica, vamos ver esse mundo fantasioso, tá. Mas não é bom não. E não é senhora, ela é senhorita, ela é Miss Willoughby. Tchau.